Bhakti-Vaibhava, módulo 1, cantos 1 e 2 do Bhagavatam. Capítulo 1, Perguntas dos Sábios. Este capítulo tem 3 divisões temáticas, iniciando com os versos 1, 2 e 3, Mangalacharana, que é um prelúdio, contendo 3 partes. Ishtadeva Namaskara, oferecendo reverências à deidade, que no caso do Srimad Bhagavatam é Shri Krishna. Vastu Nirdesha, descrevendo o assunto que vai ser tratado na obra, e Ashirvada, oferecendo bênçãos aos leitores. Depois temos dos versos 4 a 8, o processo de ouvir e recitar o Srimad Bhagavatam, que é ilustrado pelo exemplo de Sutta Goswami com os sábios em Naimisharanya. E então temos dos versos 9 a 23, 6 perguntas apresentadas pelos sábios a Sutta Goswami. O conceito de Deus é a verdade absoluta. Então esse ponto é importante, é explicado por Srila Prabhupada na introdução do Srimad Bhagavatam. A palavra Deus, que vem do sânscrito Deva ou Ishvara, denota um controlador pessoal. Ou seja, nós podemos ter o conceito de vários controladores, como por exemplo no mundo material, nós temos em qualquer governo vários ministros encarregados da administração de vários departamentos do Estado, porém, acima de todos eles há um presidente. Então, de forma semelhante, nós temos vários devas, que são semideuses controlando aspectos da energia material, e acima de todos eles está o controlador supremo, Parama Ishvara, a verdade absoluta, ou Summum Bonum. Certo? Então, às vezes ele é chamado de Param Satyam, que é a verdade suprema, às vezes de Parameshvara, o controlador supremo, e a ideia é que ele é a fonte de todas as energias, tanto materiais quanto espirituais. Então esse controlador supremo chama-se Vasudeva, que é um nome derivado da raiz sânscrita Vas, que significa residir ou existir. Então Vasudeva é aquele que vive em toda parte, que existe em consciência plena e em completa posse de sua energia. Isso é explicado por Prabhupada na introdução do Srimad Bhagavatam. Então vamos entrar no primeiro verso, que nada mais é do que uma definição dessa verdade absoluta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya yatum vayadi taratas charteshu abhignaswarat tene brahma hridaya adikavaye muhyanti yatsurayaham tejo varimridam yata vinimayo yatra trisargo mrisham damna suena sada nirasta kuhakam Satyam Parandimahi. Ó meu Senhor Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas quem primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Por sua causa, apenas os universos materiais, temporariamente manifestados, através das reações dos 3 modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Então vamos agora ver em mais detalhes essa definição, comparando com os termos em sânscrito do verso.
Primeiro nós temos a invocação Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Bhagavate significa Abhagavan, aquele que possui todas as 6 opulências em plenitude. Então, todos podemos ter riquezas, porém, a personalidade de Deus, a verdade absoluta, Ele é a fonte de tudo e Ele é aquele que possui todas as opulências em plenitude. E esse Bhagavan, que chama-se Vasudeva, o nome dele já indica que ele está presente em toda parte. Prabhupada traduziu como onipenetrante personalidade de Deus, porque da raiz Vas a gente entende que ele reside em todo local e ele está presente no coração de cada ser vivo. Então, com essa palavra a gente já está definindo, o Bhagavatam está definindo que a verdade absoluta, ele é uma pessoa, porém a sua personalidade é ilimitada, ao contrário da nossa personalidade, que é limitada a um local. Janmadhyasya Yataha. Ele é a origem de tudo, da criação, manutenção e destruição dos universos. Anvayad Tarata Sharteshu Abhigya. Ou seja, ele sabe tudo o que acontece direta e indiretamente, ou ele é onisciente. Swarap. Ele é plenamente independente, pois não há outra causa além dele. Brahma Hrida Yaadi Kavaye. Ele é a fonte de todo conhecimento e foi ele quem iluminou o primeiro ser criado, Brahma. Muryanti Yatsura Yaha. Mesmo grandes sábios e semideuses são confundidos pela sua energia ilusória. Tejovari Mridam Yatavinimayo Yatra Trisargo Mrisha. Ele é o mestre de Maya, porque ele faz com que os elementos materiais, pela sua interação, manifestem esse mundo que parece real, porém é ilusório. Dhamna Swena Sada Nirasta Kuhakam. Ele reside eternamente em sua morada transcendental. Satyam Param Dhimahi. Meditemos nessa verdade suprema. Verso 2. Dharma Prodita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivadam Tapatrayum Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim Vaparairishvara Sadhyo Hridya Varudhyate Trakritibi Shushrushuvistat Kshanat. Vamos ver linha por linha. Dharma Prodita Kaitavo Traparamo Nirmat Saranam Satam. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavad Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. Então, Kaitava Dharma é rejeitado, ou seja, religião enganosa, baseada em desejos materiais, é rejeitado desde o início do Srimad Bhagavatam, e o Parama Dharma é descrito. Não há discussão sobre Dharma, Artha, Kama e Moksha, como na maioria dos textos védicos, mas apenas serviço devocional a Krishna, que é o processo direto de autorrealização. Vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayum mulanam. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão para o bem-estar de todos. A verdade desarraiga as 3 espécies de miséria. Então, entender a verdade absoluta e a nossa relação com ele cria verdadeira auspiciosidade e remove toda a miséria. E como arrancar o mal pela raiz e situar a entidade viva na sua posição original, a qual ela experimenta bem-aventurança transcendental. A terceira linha diz: Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim Vaparai. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva em sua maturidade, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? Nesse verso, Vyasadeva deseja incutir no leitor a ideia de que o Srimad Bhagavatam é a maior de todas as escrituras,
pois apresenta o mais elevado conceito de religião. Ishvara sadhyo hridya varudhyate prakritibi shushru shubhis tat kshanat. Então, logo alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro de seu coração. O Prabhupada explica no significado que o desejo de ouvir submissamente, Shushrushu, é a primeira qualificação. O processo é simples, mas a aplicação é difícil. Então, por que as pessoas não ouvem o Srimad Bhagavatam? Porque sem ter créditos piedosos, kritibi, uma pessoa não se sente inclinada a ouvir. Esse ponto vai ser enfatizado de novo no capítulo 2. Bom, e aí o verso 3. Nigamakal galitam palam shukamukadamrita dravasamritam pibata bhagavatam rasamalayam mohurahora sikabu vibhavukaha. Ó homens sábios e pensativos, saboreai o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou da boca de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. Primeira linha, Nigama Kalpataror, quer dizer a árvore dos desejos dos Vedas. E Galitam Palam é o fruto maduro. Embora os Vedas aparentemente lidem com vários tópicos mundanos, sua meta última é Bhakti. Este processo de serviço devocional puro, Ananya Bhakti, é o que está sendo chamado aqui de o fruto maduro dos Vedas. Shukamukad Amrita Dravasam Yutam. Ele emanou da boca de Sri Shukadeva Goswami, portanto este fruto tornou-se ainda mais saboroso. Shukadeva é comparado a um papagaio. Shuka quer dizer papagaio. Por quê? Por sua habilidade de tornar este fruto ainda mais doce com a profundidade das suas realizações, assim como uma fruta torna-se mais doce quando bicada por um pássaro. Quem mora na roça deve ter essa experiência. E aí, terceira linha, Pibata Bhagavatam Rasamalayam. Bebam deste sumo nectário do Srimad Bhagavatam, que é saboreável mesmo para as almas liberadas. A palavra rasa significa essa felicidade, essa doçura experimentada que nós devemos buscar através da nossa relação com Krishna. Agora, quando a gente tenta desfrutar dessa raça em relação a objetos materiais e a pessoas deste mundo, então essa raça mundana é uma tentativa da alma condicionada de desfrutar dos relacionamentos originais do mundo espiritual, mas tentando tirar Krishna da jogada. Uma vez que o objeto de tal raça é inadequado, tais relacionamentos resultam apenas em frustração. O Bhagavatam, portanto, redireciona nossa atenção para Krishna, a fonte de todas as raças. Akila Rasamrita Murti. E o verso conclui com esse convite. Muhura Hora Sikabu Vibhavu Kaha. Ó homens hábeis e pensativos, que têm compreensão das doçuras transcendentais, rássicas. Vocês devem saborear este Srimad Bhagavatam repetidamente. Então este é o fim do prelúdio, Mangalacharana. O primeiro verso ofereceu reverências e definiu a verdade absoluta. O segundo verso define o que é a verdadeira religião e proclama a grandiosidade do Srimad Bhagavatam. E o verso 3 convida a humanidade a provar de sua doçura. Hare Krishna.